Emmanuel fala assim para a gente que quando a gente examina a beneficência, o bem, reflitamos na justiça. Então, pensando aqui, né, cá conosco, o que ele quis dizer com isso, o que é essa justiça que Emmanuel coloca. E quando a gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos, lá nas leis, a justiça, ela é uma lei natural, né? Ela é uma das leis naturais. E pensando nessas leis naturais, a gente já sabe que elas estão na nossa consciência, né? Então, os espíritos vão dizer para a gente o quê? Que no momento em que alguma injustiça acontece, seja conosco, ou seja que a gente veja alguém passando por uma injustiça, algo em nós, em nossos corações, já se levanta contra isso, né? A gente já tem isso inato em nós, não precisa ninguém ensinar para a gente, olha, isso aqui não foi correto, não foi justo, já está na nossa consciência. Bom, se já está na nossa consciência, então por que é tão difícil assim? Porque a gente tem que passar por tanta pendenga, né? Para a gente entender tudo isso, na verdade? Mas se a gente está numa jornada de simples ignorante para espírito puro, como é que a gente vai aprender se não tivermos esses altos e baixos, se não tivermos esses momentos em que a gente se desajusta, volta e se ajusta, né? Pisa na bola, leva uma bolada na cabeça e volta para o prumo. Porque é interessante, né? Quando o Kardec pergunta onde está escrita as leis de Deus, porque tem que ter algum regimento para gerir todos esses universos, tudo isso que a gente vê harmoniosamente acontecer, mesmo quando não nos parece aos nossos olhos que está harmonioso, está, é porque a gente não entende, né? E se ele diz que as leis estão na nossa consciência, como você disse, já devia qualquer coisa, por que a gente se assusta, né? Uhum. Por que isso? Por que aquilo? Né? Então, existe alguma coisa que a gente ainda não suporta interiorizar. Né? Por isso que quando essa coisa da beneficência e da justiça, que seria a bondade e a justiça. Né? Coisas boas, né? A gente acha bom isso. Quando você vê uma pessoa muito justa, uma pessoa bondosa, a gente admira. E isso está na nossa natureza. Nós somos bons, justos, naturalmente, fomos criados assim, amorosos, corretos. Mas por que ainda não conseguimos ser? Porque estamos nos habituando a essa iluminação. É como se fosse um sol. O amor é como um sol. E aí, quando a gente chega muito perto, dói na vista e a gente volta, né? Cega. Cega. Na hora que a gente tem um pouco desse tipo de energia, a gente gosta. Puxa, olha a postura de fulano, olha aquela pessoa, né, aquele líder político, aquilo, olha aquela mulher generosa, aquela freira, a gente acha bonito, a gente gosta, a gente admira, mas quando aquilo chega muito próximo de nós, parece que aquilo não, isso não me pertence. Fulano conseguiu fazer, mas eu ainda, né, parece que é muita, como ele diz, é muita luz que nos cega os olhos. Né? Por isso que a gente vai aos pouquinhos chegando perto dessa consciência, né? Que tá lá, tá lá. O bom é por isso, tá lá. Cada vez que a gente desencarna, a gente passa em revista, né, as coisas que fez e que deixou de fazer, e diz, mas rapaz, estava tudo lá traçado certinho, bastava eu ter seguido aquela ideia, aquela intuição. Ou na hora H não fui para aquele, sabe? Então aí a gente vai vendo que está tudo dentro de nós, né? Todo esse poder de controlar os nossos passos está em nós. Mas essa questão de realmente aceitar o tempo de Deus, né? Cada coisa no seu tempo certo, cada coisa na sua essa verdade que a gente vai se acostumando aí pouco a pouco. A gente não precisa ficar triste, porque uma hora vai. Uma hora vai cair a ficha. Né? Mas entre essas leis naturais que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, são 10, certo? E a lei de justiça, amor e caridade é a última lei. E
eles vão colocar para a gente, os espíritos vão dizer para a gente que essa última lei, ela é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque resume a todas as outras, né? Então, temos a de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso e igualdade, liberdade, justiça e amor e caridade. Então, essa última resume todas as outras, né? Tem todas cada as uma outras uma. dentro Agora, de quando si. chega na 10ª, Ela ele bota engloba justiça, todas. amor e caridade. E diz que essa lei, ele não chama de 3 leis, ele é uma lei que se chama justiça, amor e caridade. E que essa lei, se a gente cumprir essa lei, a gente já está cumprindo todas as outras. Ela é tão bambambam, por isso que a gente trouxe logo ela, né? Porque se a gente for justo, amoroso e bom, acabou. Só isso. É uma coisa prática e simples mesmo. Eu disse, pronto, assim. Hoje vai sair todo mundo daqui assim, transformado. Não é, não? Depois dessa dica. Tá fácil, né? Tá simples, não é complexo, mas é... É você ser justo, né? Não ser injusto, ser justo. Fazer o quê? Fazer o quê? A gente quer que ser bom, né? Fazer ser bondoso. Que a bondade só envolve... Não. E ser caridoso. Mas a justiça consiste no quê, então? O que é ser justo? Quando a gente é justo, a gente pratica o quê? Para dizer assim, não, eu sou justo, porque eu respeito, né? Eu respeito o outro, né? Eu respeito a liberdade do outro, eu respeito as opções que o outro faz, os erros que o outro comete, eu respeito. O tempo do outro. Eu já não faço isso que ele faz, mas graças a Deus eu já passei daquela fase que ele ainda está. Então eu não vou rechaçar aquela pessoa, eu vou respeitar o tempo e ajudar no que puder, assim que a gente faz. Né? Não vou condenar, não vou criticar, não vou rechaçar. Vou tentar entender e quando eu não puder fazer mais nada, eu oro para que aquela pessoa consiga dar mais uns passos nessa encarnação. Isso seria uma pessoa mais justa, né? Que o juízo dos homens ou condena ou absolve, né? Só tem esses 2 lados, né? Quando você vai preso ou você comete algum delito, você vai ser julgado e ali vão decidir se você fica preso ou não. E a gente vê quantas pessoas ficam presas e não cometeram aquele delito. Foi um erro jurídico, que eles dizem, né? Mas esse erro jurídico na lei divina? Na lei divina não existe. Todas as vezes que a gente tentar ser justo, a gente sempre se pergunte: se eu não condenei fulano, é porque eu preciso realmente, eu já estou realmente respeitando. Eu posso até fazer isso hoje forçado. Por dentro eu não estou querendo trucidar, mas eu preciso respeitar. Esse é o caminho da justiça divina. Enquanto eu não fizer isso, eu não sou bom e não sou amoroso, porque uma coisa está intrínseca na outra. Se você é justo, é porque você é bom. Se você é bom, você é justo. Não tem como você, eu sou boa, mas não sou justa, não. Na hora de dar uma rasteira, eu dou. Então, não dá. Então, não é bom. Não é bom. Lá na questão 875 do Livro dos Espíritos, como se pode definir a justiça, os espíritos vão dizer lá, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Né? E na pergunta seguinte, na 876... 876, qual é a base da justiça? Não está mudando aqui. Qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Desejar para os outros o que quererias para vós mesmos. Como é que a gente pode? De novo. Como é que pode saber se eu estou sendo justo ou não? Se eu estivesse no lugar dele, eu iria...
Para vós mesma. Um problema técnico aqui que acho que eles estão passando. Se eu tivesse no lugar dele, eu iria... Não, acho que não pode baixar, não. Eles têm que jogar uma pedra lá mesmo, um sapato, alguma tem que coisa. abaixar Bem o som amoroso, bem amoroso. Acho que tem que ser Sempre a gente tem que seguir o modelo, né? O modelo de Jesus. O que Jesus faria nessa hora? Como Jesus reagiria a isso ou aquilo? Como ele reagiu, trazido pelo Evangelho? À traição, à negação, ao martírio, à injustiça que sofreu. Como ele reagiu? Ele voltou e fulminou a turba toda, porque ele podia fazer isso, né? Se ele podia tirar a dor, a doença, né? Ele poderia também, na hora, dar uma fulminada para poder... Mas não. Muito pelo contrário. Muito pelo né? contrário. A compreensão e a compaixão estavam sempre acima de tudo. Né? E na questão 877, a Kardec pergunta assim, a necessidade para o homem viver em sociedade, o que ela ocasiona? Ela ocasiona obrigações particulares? Então, essa necessidade que nós temos de viver em sociedade vai impor o quê? Obrigações e deveres, certo? Eu tenho uma obrigação a cumprir e eu tenho o dever de respeitar o espaço do outro também. Isso já, só pelo fato de a gente viver junto, já vai trazendo, né, o homem para reconhecer a importância disso, porque no começo era um não gostei, eu mato. Não tinha respeito nenhum, era a lei do mais forte. Se eu tenho uma arma melhor, coitado do vizinho. Né, já saí ali, e com o tempo nós fomos aprendendo a respeitar esses espaços alheios. Mas nesse ponto, o que entra? Entra a ideia do dever. Né? Essa ideia do dever que está extremamente ligada à ideia de justiça. Então, tem um texto da Palavra de Vida Eterna, diante da justiça, em que ele vai dizer que com Jesus a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Então, lembra lá da lei que estava escrita na nossa consciência? Então, de acordo com a consciência de cada um, mas essa consciência vai variar como? De um para outro. Como é que a Marisa é tão evoluída assim? E sabe tanta coisa? Não é? É a information que todo baiano aprende a fazer. É que nasceu na Bahia, né? Já nasceu na Bahia, já nasceu com essa consciência mais evoluída. Mas o que é que a evolução, no que a evolução ajuda a gente? Não é? A ter essa lei mais que a gente vai aprendendo com a evolução a discernir. Deixamos de ser brutos, a lei do mais forte, como você falou, né? Uhum. Não, os homens começavam a constituir os seus reinos, as suas fazendas, as suas coisas, mas um já queria o do outro. Mesmo que criança, assim, não satisfaz com o que tem, mas não queria compartilhar com o outro, vamos aumentar o nosso negócio, não. Eu quero que ele morra porque eu quero que é dele, então ia lá, matava a família. Quer dizer, era uma coisa brutal mesmo, né? Não que hoje não seja assim, hoje ainda tem muita coisa parecida com essa animalidade. Mas hoje os homens, pela intelectualidade adquirida, né, o movimento de evolução que existe no planeta, faz com que nós pensemos antes de agir. Né? Mas a gente vê muita coisa ainda acontecendo, feminicídio, a gente vê tantas coisas ainda brutais, né? Falta de respeito total à criatura humana, total. Mas já é aquela coisa assim, já é gritante. Antigamente a gente ouvia um caso ou outro. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, a gente vê como isso, né? Hoje as pessoas já pensam duas vezes antes de fazer alguma coisa. E acho que uma coisa que mudou também é que, pensando no que você falou, é que antes era normal,
Não me afetava em nada. Hoje, quando eu vejo uma situação dessas, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar a vítima, eu quero, né? Eu quero mudar essa situação. Antes não, antes, estava tudo bem. Mas nesse texto que Emmanuel traz para a gente, diante da justiça, ele vai dar o exemplo de Judas. E Judas, ele fez o quê? Aquela traição maior, não foi? E Jesus não condena. Muito pelo contrário, abençoa e segue adiante, é o que Emmanuel fala. Abençoa o amigo, sabe que ele vai trair, ainda assim, né, participa da mesma ceia, recebe ele lá no horto, sabendo que ele vai dar aquele beijo da traição para mostrar quem é, né, quem é Jesus, e ele vai ser crucificado, e depois a primeira coisa que ele vai fazer quando ressuscita ali é o quê? Vai buscar Judas. Vai buscar Judas. Ele não desampara nem um minuto, né? Porque ele sabia que um espírito que comete um delito desse contra si próprio, ele vai entrar num sofrimento muito grande. Ainda mais que foi um espírito que teve um contato com Jesus. Então, é como se a consciência dele cobrasse mais por estar mais aberta. Mas ele não aguentou, quer dizer, ser como ele vinha sendo. Ele era um homem de negócios, ele era um homem que visava o lucro monetário das coisas que ele estabelecia. Então, ele achava que aquilo que ele estava fazendo para Jesus era bom demais. Era o correto. Porque ia entrar muito dinheiro. Os grandes iam querer financiar tudo. Então, ele foi visando uma coisa da terra quando ele estava lidando com uma coisa espiritual. E ele não tinha cabeça para isso. Você vê, um homem inteligente, mas o negócio, ele só via a parte material da história. Quando ele viu que não era bem assim, não tinha mais jeito de voltar atrás, ele aí quer sacrificar a própria vida. E usa o livre-arbítrio e faz isso, e por isso ele vai ser amparado por Jesus, mas ele vai sentir todo o horror que é você tirar a própria vida. Além do reconhecimento da própria traição. E da traição, saber que aquilo não era como ele pensava. Né? Ter que trabalhar com isso, porque se a lei está na nossa própria consciência, Jesus, apesar de Jesus ter abençoado, ter passado, ter perdoado, o reajuste que teria que ocorrer estava na consciência de Judas, né? Está na consciência de cada um. Então, estava comentando com a Marisa aqui sobre um texto de Joana, que a gente estudou na segunda-feira, que ela fala da importância de sermos, sim, caridosos, de, quando receber uma ofensa, perdoarmos, deixar passar, mas não tirar da pessoa jamais a oportunidade do reajuste. Então, ela, dentro da consciência dela, vai ter essa necessidade, e nós podemos perdoar, sim, a ofensa é recebida, mas não podemos tirar dela essa oportunidade porque o problema não fica sanado com o perdão. O perdão é necessário, mas a reparação do erro ainda é fundamental. Porque se não repararmos o engano que cometemos, não tivermos uma outra experiência em que a gente não cometa mais aquele dano ao outro, o espírito não registra. É tão interessante isso. Vocês, puxa, mas já pedi perdão a fulana, ela me perdoou porque eu acabei com o carro dela e não sei o quê, e não paguei. Mas ela me perdoou, sim, mas daí a isso apagar, você continua devendo aquela má tendência que a pessoa tem de ludibriar o outro, de enganar o outro, só uma nova experiência que vai mostrar se realmente a pessoa já se retratou com a lei, porque a lei está na consciência. Mas se numa outra encarnação ele se vê no mesmo, às vezes numa situação parecida, de ludibriar um amigo, de fazer de conta que fez, mas não fez, e aí ele resiste àquilo, é porque marcou. Então, todas as nossas mudanças, elas precisam criar em nós, na nossa alma, uma marca. Porque nós erramos muito, a gente vê o mundo como era, né? Quando a vida era pior do que é hoje, nós estávamos lá também, trucidando, acabando com tudo, quebrando tudo, matando, tirando.
Então, se hoje somos essas pessoas maravilhosas, se a gente pudesse tirar um raio-x do nosso espírito, do nosso perispírito, estava lá as marquinhas, olha, aquele dia, assim, tudo assinalado mesmo, né? Então, é porque já conseguimos alguma coisa, pelo menos nessa encarnação, estamos super protegidos com essa abertura que nós demos ao espiritual. Isso é uma... Eu acho que isso é uma armadura do espírito. Não é que a gente seja melhor do que ninguém, mas conseguimos vestir a armadura dura e pesada e dizer, oh, isso aqui está me protegendo de mim mesmo, que é uma beleza. Que a gente se protege daquilo que ainda há em nós de pequeno, de danoso, de sombra. De egoísta. O egoísmo, o orgulho, tudo que nos causa muito dano, de repente a gente conseguiu vestir alguma coisa que a gente acomodou aquilo nas caixinhas. Quando aquilo vai saindo para fora, a gente recua, volta para o lugar. Essa é a nossa prática nesta encarnação. E às vezes, quando a gente não consegue agarrar a tempo e quebra tudo, aí a gente vai e pede perdão a Deus, né? Só Deus para nos perdoar. E diz, mas eu já perdoei. Isso faz parte da nossa impetuosidade ainda, faz parte ainda da nossa, às vezes, ganância, de várias coisinhas que a gente ainda carrega. Porque ainda leva tempo para a gente dizer assim, não, eu já estou aprumado. Olha que Jesus dizia que ainda tinha mais para ele fazer, mais para ele aprender. Então, a vinda de Jesus, estar conosco ali, foi pianinho para ele, porque a gente estava muito mais aquém do que ele estava, né, já evoluído. Mas ele ainda achava que tinha mais coisas a aprender. Né? Isso é característica do aprendiz. Todo aprendiz, ele galga a humildade logo, né? Quando ele vai começando a evoluir mais e mais. Os espíritos dizem que o primeiro degrau da bem-aventurança é a humildade. Bem-aventurados pobres de espírito. Então, como a gente coloca em degraus, você só vai para o segundo se você subir o primeiro. E o primeiro é da humildade. A humildade, a gente sobe e desce, sobe e desce. Então, a gente fica olhando as outras bem-aventuranças de longe. Tem horas que a gente dá assim, um saltinho, assim, sente o gosto e volta e cai. Porque esquecemos da humildade. Aí a humildade dá uma rasteira na gente, a gente volta finito. Mas isso é legal, aqui é a escola, né? Por isso que a gente vem nas encarnações, para a escola. E é isso mesmo, quando pisar na bola, quanto mais a gente reconhece que pisou, melhor a gente marca a alma. Mas se eu digo, aqui nada, a culpa foi dela. Não, ela que fez, ele que disse, ele que jogou, ele que pulou. Se a gente começa a fazer isso, chutar para diante, não marcou. Aí só foi o gostinho, né? Lá se vem outra chalupada, mais adiante. O pior é que as chalapadas que vêm mais adiante são mais dolorosas do que a primeira, né? Sim. Se não conseguiu mudar com aquele totozinho, vai uma chamada maior. Mas... Aqui, o padrão Jesus, né? A justiça sob o padrão de Jesus não é fácil. Né? Não. É por isso que a gente diz, quem é o modelo é Jesus. Então, nosso padrão para garantir se realmente estamos no caminho tem que ser o que Jesus faria. Como Jesus já era. Então, eu estou longe disso ainda. Então, eu preciso repetir com tranquilidade. Não com raiva, porque com raiva aí vai ficar, né? E não pela metade também, né? Porque geralmente hoje a gente entende muito melhor. Sabemos que, sim, ok, eu não posso, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que... mas pelo amor de Deus, né? Tinha que aprontar desse jeito de novo. Vem aquela pergunta assim por trás ainda. E com Jesus, não. Jesus era, assim, padrão, eu não vou agravar teu problema, né? Não vou te mostrar o seu débito, porque você já sabe no que você vai e não peques mais. É o padrão compaixão, né? Desde a hora que o menino critica ele nas bodas de Canaã, porque
Ele transforma água em vinho. Desde aquela hora ele diz, né? Meu amigo, você sabe o prazer de servir ao amigo? Ah, eu vou botar água para o pessoal beber, vou dar um vinho mesmo. Né? Com Judas, na mesma hora, compreende o erro de Judas, já manda o socorro, já vai socorrer, mas promove a Judas a oportunidade de se retratar com a lei. E ele vai, se retrata e melhora, né? Então, é olhar o outro e dizer assim, ele está errando agora. Se eu não faço mais o que ele faz, é porque eu já fiz alguma vez, foi me dada uma oportunidade de melhorar e eu estou me segurando. E aquela pessoa, eu não posso criticar, eu tenho que olhar com empatia, eu tenho que me colocar no lugar, porque senão a gente vai ficar promovendo em nós uma evolução tanto quanto mentirosa, porque a compaixão faz parte do crescimento. Se eu não tenho compaixão, eu não estou crescendo em quase nada. Eu posso estar fingindo para os outros, mas na hora H que chega a mim um movimento que eu tenho que ter, eu caio. Então, eu tenho que registrar isso. Então, quando a gente registra as nossas necessidades, quando surge a lição, a gente aproveita a lição e dá mais um milímetro, como diz Emmanuel, né? Que são milímetros. Hoje uma mãe me perguntou assim, mas Marisa, você acha que meu filho está caminhando? Eu digo, diz Emmanuel que são passos milimétricos. Vai ver que a gente está um milímetrozinho à frente dele, mas que ele está, tá. Porque senão a vida já teria dado uma rasteira, uma retirada. Não, venha descansar para retornar, né? Uma outra experiência. Mas se a experiência ainda está valendo, é porque alguma coisa está marcando. É pouquinho mais tarde. A natureza não dá saltos, né? Nós também não damos, não. O que mais? Então, aqui voltando lá para a gente participa. Eu estou achando que essa história está muito chata, porque o pessoal não... Está muito quieto. Lá também ninguém, menina, todo mundo assim caladinho. O pessoal virtual ainda é meio assim, porque está em casa, né? De camisola, de pijama, deitado, cochila, né? Mas o pessoal presente... Mas aí, voltando para o Emmanuel, né? Por falar nisso, não está linda a nossa mãe? Isso que eu ia falar, gente. Olha o trabalho dessa decoração, tá muito linda. E é porque eu não acendi. Cadê? Eu não sei onde está o que acende nas luzinhas dentro. Cadê o controle? Está com Neuzice, né? É. Mas ficou linda. Essas meninas são maravilhosas. Aí a chefe, Carol. Parabéns, Sandra, vocês estão de parabéns. Quem tá aí no virtual não quem está tá vendo. No virtual, vocês estão perdendo a ornamentação de novembro, porque essa é de novembro, né? Vai ter a de dezembro ainda. É um negócio. Assim. E o sol da chuva também. E a chuvinha aqui, minha gente, vocês estão perdendo. Tá uma coisa tão gostosa. E dá uma agonia. Mas A Carol falou aqui, ó. Lembrei aquela história que Chico contou dos criminosos, que somos todos nós antes de sermos descobertos. Aquela que Chico vai visitar uma prisão, né? Ela em Minas, mesmo uma cidadezinha lá, que ele vai, o prefeito leva ele. Ele é recebido na cidade, ele não vai necessariamente para a prisão. Mas quando ele chega na cidade, ele diz que gostaria de conhecer o presídio de lá. Então, cidade pequena é uma... Aí, quando entraram, aí ele disse, quantos somos aqui? Quantos presos somos aqui? O cara fica assim, somos? Quantos prisioneiros tem aqui? Ou seja, ele também se colocou junto com os outros, somos prisioneiros de alguma coisa. Quem disse que a gente é liberto? Então, ele leva o pessoal lá para ter essa lição, né? Essa é coisa de Emmanuel, que bota o bichinho para fazer essas coisas assim. Tem um dimmer aí. Tem um dimmer aí. Tem um dimmer. Se aperta assim, ele vai ligando. Gente, que a tecnologia. Unbelievable. Não é, menina?
E antes, o ano passado, retrasado, era uma que tinha que ligar uma por uma. Aí fizeram só um dia, depois quem é que ia ficar? Apagando e acendendo. Aí eu disse às meninas assim, minha gente, na América tem prego sem cabeça, deve ter alguma coisa que basta clicar, porque aqui tem de tudo, né? Aí elas desculpam, hein? Não sei, qualquer canto tem que ter. Tem que ter. Mas não fica bonitinha. E se acender a luzinha verde também fica bom. A verdinha do centro. Aí, a gente bota assim, com o verdinho, para dar um clima. Para pensar que é a potência da lamparina. Só para dar. Mas voltando para Emmanuel aqui para gente. Que ele vai falar que todos cadê? nós. Aqui, olha. Da prisão. São todos criminosos. Quem são os criminosos, né? Somos todos. Somos todos nós, antes de sermos descobertos. Então, todos nós estamos no caminho, todos nós somos aprendizes, todos nós somos caminheiros. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém. O único que veio para servir de modelo foi Jesus, e temos essas poucas pessoas que a gente vê, né? Madre Teresa, Chico Xavier, Valda, essas pessoas que abraçam grandes missões e que servem de uma maneira que a gente fica assim, Manduce, lá na Bahia, que já é até santa, porque lá bota logo como santa, logo. Coisa de baiana é rápido, né? Mas que a gente olha assim, diz assim, meu Deus, num tempo em que viveram tão duro, Chico, ai meu Deus do céu, né? Um tempo difícil, um tempo de muita discriminação. Se hoje imagine, né? Então, a pessoa conseguir dar esses passos é maravilhoso. Voltando aqui para o nosso texto inicial, que examinando a beneficência, reflitamos na justiça. Ele vai explicar isso de uma forma muito interessante, Emmanuel, porque ele fala assim, às vezes a gente está passando por uma necessidade material, mas se o auxílio chega para a gente, alguém vem, traz uma ajuda, mas se essa ajuda chega com desprezo, com displicência, a gente se sente tão mal que era melhor nem ter recebido, né? Se a gente está passando por um momento assim de total, que nossa, pisei na bola de vez, pisei na jaca, né? Aí vem alguém e vem, te oferece uma ajuda, mas assim, você sente que a pessoa está com vergonha de você. Você preferia ter sido esquecida, né? Me deixa quieta no canto. Então, se a gente está passando por um momento de provação, se a pessoa vem com consolo, com conforto que é forçado, que você percebe que não é sincero, então era melhor ter ficado em silêncio, né? Era melhor não ter dito nada. Então, Emmanuel fala assim, a justiça, você pode até fazer o bem, mas se a justiça não te mostrar como fazer isso, né? De colocar numa posição que você realmente faz aquilo com coração, com sinceridade, o outro vai receber de uma forma que, né, de acordo com a forma que a gente faz. Então, ele vai falar que todos nós precisamos de apoio à luz da compreensão. A beneficência nos trata a obrigação de ajudar e a justiça nos ensina como é que a gente deve fazer. Quer falar? Então, a cada um de acordo com as suas ações, né? A justiça, o que os espíritos nos disseram foi isso. Tudo de que dispomos pertencem ordinariamente a Deus, mas é forçoso zelarmos as próprias obrigações, os nossos próprios deveres, pois nós responderemos a Deus pelo serviço que nos cabe fazer. Cada um tem a sua missão, cada um tem aquilo que deve fazer, cada um sabe, né? E a justiça faz parte também do campo dos sentimentos. Uhum. Não é uma atitude apenas, é uma atitude que vem de um sentimento de justiça. É igual o sentimento da bondade, o sentimento do amor. Então, é alguma coisa que precisa ser construída. E ela só é aprendida assim, na prática, né? Quando alguém
pratica alguma coisa, algum delito, e a gente precisa colocar esse sentimento tem que vir à tona, né, de ser justo. Não justo como somos na vida prática, né, na vida material, mas essa justiça divina, essa justiça que é aplicada em nós por Deus. A gente sabe que a justiça de Deus não pune, a justiça de Deus não tira ninguém do ar, pelo contrário, é sempre uma justiça voltada para o amor, para a bondade, sempre. Por isso que ele coloca junto. A caridade sem justiça não existe, a bondade sem justiça não existe, a justiça sem a bondade, sem o amor. Ele junta tudo, porque não pode ser uma coisa sem... A gente não consegue aplicar uma coisa sem a outra. Todas as vezes que a gente aplicar uma justiça meia boca, a gente já sabe, eu estou aplicando a justiça dos homens. Eu tenho o campo da justiça de Deus. Aí a gente, de novo, faz aquele pensamento, aquela avaliação da pessoa. Eu quero avaliar fulano pela justiça de Deus, para poder não ser prepotente, não ser impositivo. Entendeu? Não é fácil, né? Conosco mesmos também. Muita gente, às vezes, cai em profundos problemas internos, em depressões e tudo, por causa do grau de culpa que abraça, né, de dor que envolve. Tudo traz uma dor, mas tem que ser aquela dor lição. A dor lição é aquela que eu sinto, aprendo e senti. Mas eu não posso passar uma vida carregando uma dor que ela vai, não, talvez não nessa vida, mas na próxima, até conseguir virar alguma coisa que seja expurgado pelo meu egoísmo, pelo meu corpo físico, como são algumas doenças, né, que a gente apresenta, que são, às vezes, aquela expurgação daquela dor. É quando a gente tira aquele tempo para viver um câncer, para viver uma doença mais profunda, para viver uma doença que impede o corpo de se movimentar. Então, tudo isso são movimentos divinos para que a gente possa botar para fora alguma coisa que está dentro que não deixa a gente caminhar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que sente. Sempre que sentir alguma coisa, se doer, pense logo, olha, sentir medo, agora essa pandemia está trazendo isso. Muita gente com muito medo. Medo de quê? De morrer? Mas vai morrer, né? Não todo mundo, senão já tinha morrido todo mundo. Já tem quase um ano de pandemia, e nós aqui, por que nós somos ainda? E uns até já tiveram Covid, já melhoraram, já ficaram bons, e outros estão aqui, né, na fila, esperando de boca aberta a vacina, mas tá. Mas se tiver medo, a gente sabe que o medo atrai, né? O medo trava o passo e atrai mais dor, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então vamos entrar no amor, né? Se é justiça, amor e caridade. Então o que eles falam sobre, o que o Emmanuel fala sobre amor? Tá lá, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nas lutas diárias o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. De novo, voltando para a gente. Não é? Nós temos que nos examinar constantemente, o vigiar é a nós mesmos, né? O orar é por nós e por todos, mas se nós não nos examinarmos constantemente, essa compreensão, a gente passa pela vida sem compreender nada. Sandrinha Cândido botou que ficou do jeitinho que o PSSF merece. Tá vendo? Mas aí quer falar sobre a pergunta de Jesus a Pedro, Mar? Não é. Porque Jesus, aí você vê, né? Jesus sabia que Pedro ia trair, ou que Judas ia trair, e que Pedro iria negar. Aí na última ceia ele pergunta a Pedro 3 vezes a quantidade de vezes que Pedro iria negá-lo, que era 3. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Não é um negócio, não. E na hora, Pedro, Ave Maria, claro, mestre, Pedro, não. E tu me amas, Pedro. Na segunda, na terceira, tu me amas. Eu, quando li isso a primeira vez, quando era criança pequena em Barbacena,
Aí eu achava assim, depois ele vai dizer da terceira vez, então, esse é o tanto de vezes que você vai me negar. Mentira sua, você não ama nada. Porque quem ama não nega o outro, daqui a pouquinho você vai fazer isso. Não era não? Não seria próprio de nós? Vou jogar na cara agora. Chega, acha um orgulho nisso. Né? Aí sabe o que ele disse na terceira vez? Pedro, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, estou passando para você o cajado, para você cuidar do meu banho. Isso acaba com a pessoa. E quando Pedro nega ele, já pensou como ele não ficou? Por isso que ele fica arrasado, ele quer morrer. Porque quando ele lembra o que Jesus perguntou a ele, disse a ele para ele fazer, que quando podia jogar na cara dele. E Pedro teve esse negócio, né? Até a hora da orelha, ele era assim, todo fora do contexto. Como todos nós. Cortou a orelha do centurião. Aí Jesus vai lá, cola a orelha do centurião. Rapidinho. Isso nem consta em muita coisa, né? Para poder não chamar atenção. Perdi a paciência. Mas ele sabia, ele é impetuoso, mas ele me ama. É como qualquer criança que a gente vê, né? Levanta, faz um mau modo, diz alguma coisa, mas depois vem, mãe, parecendo uns bebês chorando, né? Seja lá que idade tem. Então, Jesus já via isso, já mostrou isso a nós. Então, nós temos que fazer isso que ele fez quando for um problema, sim. E quando estivermos do outro lado, negando o outro, a gente tem que cair também no arrependimento e fazer o que o outro propôs, porque ele já propôs a Pedro, ele não disse do erro de Pedro, ele já disse da cura. Olha, eu já vou lhe dar o antídoto do erro, que você vai cair mesmo, vai ficar acabado. Né? E vai lá, arregaça as mangas e eu faz só o sei seu no trigo de Deus, né? Pela psicografia de Divaldo, que, como é o nome dela? É Dolores? Não, é a outra. Amélia Rodrigues. Que ela diz que quando Jesus está vindo com o madeiro pesado ali, né, andando, e aí ele cai assim ajoelhado, ele aí encontra o olhar de Pedro, também ajoelhado e chorando, e como que dizendo a ele, pronto, acabei com tudo. E ela diz que ele mentalmente manda um recado para Pedro, levante agora e vai apacentar minhas ovelhas. Aí ele lembra da mensagem do mestre, e aí ele levanta e vai cuidar da vida. Né? Então, é muito lindo isso. Quer dizer, só uma pessoa num completo estado de amor é capaz de, apesar de toda a agressão que sofreu, de todo o desrespeito que sofreu dos seus amores, dos seus afetos, respeitá-los ao ponto de não... Porque já pensou se ele ali dissesse você... fulminar, mas que eu digo que é fulminar. Mas como a lei é de amor, não tem jeito. O mestre, aquele que estiver acima de nós, ele vai continuar governando o planeta por isso, porque ele vai continuar nos inspirando a amar primeiro, porque o treino é esse, deixa eu amar primeiro, depois eu condeno. Quando a gente faz isso, a gente aí não dá tempo de chegar a condenar, porque você vai amar, e o amor é a força propulsora do universo, né? Mais tarde, Pedro mesmo vai dizer que o amor cobre uma multitude de pecados. Né? Mas nesse caso, eu acho que quando a gente fala que Jesus já coloca, quando Emmanuel coloca nessas, conforme a gente vai sentindo o amor, nós vamos entrando em comunhão com Deus. Então Jesus dizia o quê? Eu e o Deus. E o Pai somos um. Esse é o caminho, esse é o. Isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um, é porque não que ele fosse Deus, ele já fazia tudo que Deus queria, ele já sabia exatamente. E todas as vezes que a gente também faz alguma coisa boa por nós ou por alguém, a gente sente isso que Jesus sentia. Eu e o Pai somos um. Então, sempre a gente está se conectando. Essa nossa vontade de fazer as coisas certas é vontade de ter Deus mais próximo de nós. Porque isso faz um bem tão grande que esse bem só pode ser sustentado por Deus, porque a gente não tem amor ainda
Suficiente. Entendeu? Suficiente para nos sustentar. E você diz assim, puxa, eu só fiz uma boa ação, mas estou me sentindo no céu. Mas diz que é justamente esse mergulho que a gente dá nas águas de Deus, né? Isso que Deus é dentro. A gente tem que tirar Deus dos templos, né? Deus não está no templo, Deus está em nós. E todas as vezes que a gente tem esse encontro com Deus, aí a gente encaixa, nem que seja por um pouquinho. Né? Essa compreensão dos desígnios divinos que Jesus já tinha, assim, numa completude muito maior do que a nossa. É. Né? E entrando na caridade é o BIP, né? A caridade é melhor. A Marisa sempre fala é o BIP, a benevolência, indulgência e perdão. Porque assim que eu deixaria o amor até por último, porque o amor eu acho que é tudo isso aí. Uhum. A justiça em ação, né? Esse BIP é a benevolência, a indulgência e o perdão. Essas três coisas é que compõem essa última, que eu acho que compõe essa última lei, né? Quando somos bons, quando nos colocamos no lugar do outro, respeitando o limite do outro, e perdoamos os danos que o outro nos causa, aí acabou. Perdoando, tendo compaixão, essas coisas. Mesmo sabendo que perdoando o outro, você não livra ele de se retratar com a lei. É legal ser perdoado por alguma coisa que fez errado, mas quando você fizer alguma coisa errada, que o outro lhe perdoar, saiba disso. Eu não estou livre do erro. Eu cometi um delito, um erro contra a lei, não foi fulano. Fulano já me perdoou pelo que eu fiz a ele, mas eu tenho agora que ficar de um jeito que eu não faça isso com mais ninguém em vida nenhuma. Porque a gente nessa está lembrado do que fez. E na outra, quando a gente vem limpo, com o esquecimento do passado, aí é que é a retratação. A retratação é que é a verdadeira limpeza, né? Que você tira aquilo da alma, a sombra da alma, e bota uma marquinha bem bonita, assim. Brilhante. É fazer aos outros o que nós queremos que façam para nós, né? E Emmanuel vai dizer que querer o bem é impulso de todos, como a Marisa disse, já tá inato em nós. Nós já temos essa chama divina dentro de nós, essa vontade de fazer. Então é um impulso, mas na prática disso, desse bem, é forçoso que sejamos nós que tomemos o primeiro passo. Essa é a minha decisão hoje, eu quero fazer. Então, eu já compreendo o suficiente e tomo a decisão de fazer. Não é mais aquele impulso divino, aí vai estar bonito, né? Não, e o BIP é bom, assim, a benevolência, a indulgência e o perdão, porque às vezes você pensa assim, não, olha, eu nem discuti com fulano, então eu fui bom, né? Mas você já se colocou no lugar do fulano? Porque aquilo tem que nascer em você de uma outra forma. Porque de bonzinho, Joana de Ângeles diz que o inferno está cheio. A gente tem que ser mesmo bom, indulgente, compassivo e saber que aquilo precisa ser registrado em nós para todas as vezes, em qualquer existência, de qualquer jeito que venha. Né? Então, não é fácil assim a gente seguir esse padrão Jesus, sabe? Sim. Então, né? Para a gente concluir aqui... Tudo que quereis que vos façam, né? Foi o que a gente leu. Então, para a gente concluir, a justiça divina, ela exige esforço, né? Ela exige um cumprimento do dever, não cai do céu, não é milagre, exige a nossa vontade de fazer. Então, Jesus falou para a gente que a cada um segundo as suas obras. Né? Conforme o que a gente faz, é o que receberemos. Mas ao fazer essas obras, nós temos que ser guiados pelo amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo que gostaria de fazer, que fosse feito para nós, né? A caridade. Para que a gente possa encontrar esse divino que já está lá em nós, né? Nós só somos criados com ele. Então, mas para conscientemente eu saber que eu e o Pai somos um, temos que passar pela jornada da experiência, temos que passar pelo conhecimento e pelo amor. Né? São as duas asas que a gente vai ter que conquistar.
E era isso. É Você vai porque concluir. esse é um assunto assim tão, às vezes a gente diz assim, mas é tão batido, né? Mas não sei, cada vez que a gente vê esse assunto, fica assim um peso maior de responsabilidade, que é isso que a gente tem que ter, né? Responsabilidade. Não sei se eu faço muito, se eu faço pouco, mas eu quero fazer. Então, eu quero que quando as coisas aconteçam, antes eu lembre de, sabe, pegar a situação antes de falar, de chutar, de prender, de bater. Que o negócio é esse, o negócio é que a nossa impetuosidade, a nossa animalidade ainda vai na frente. É mesmo que xingar o povo no trânsito. Às vezes a gente não quer mais fazer isso, né? Como não queria jogar papel pela janela. Mas o papel a gente rapidinho deixou de fazer, porque senão pagava multa. Porque de vez em quando tinha um guarda que via, e aí ele tirava o dinheiro, é meio que a velocidade e tudo. Mas o xingamento, na hora que alguém passa, é você e Deus. Ou quem mais esteja no carro, que é testemunha, né? Que tem que ouvir. Então, isso que é o grande lance, né? De fazer e dizer, olha aí, eu fiz. E registrar. Vixe, fiz de novo. Porque aí a gente vai se mantendo mais conectado em se autoeducar. Porque é uma autoeducação, ninguém faz por nós. E a gente não sabe a outra vida, como vamos vir, que situação vamos vir. Né? E a gente tem que pegar cada encarnação e realmente espremer a bichinha assim, para sair coisas, né, bem boazinhas, que a gente chegue lá no mundo espiritual, quando desencarnar, com alforgezinho, aquelas bolsinhas. Eu já carrego esta, porque eu já sei que não vai ser mais. Mas como a gente queria chegar com a mochila assim, né? Eu estou voltando para casa.